Bom, nós já estamos aqui recebendo os nossos comentaristas, mas antes, né, boa tarde, vou dar logo meu boa tarde para vocês. Eliezer, boa tarde. Boa tarde, Edna, João Magalhães, Tássio Cruz, telespectadores, boa tarde a todos. Boa tarde, João Magalhães, seja bem-vindo. Olá, Edna, muito obrigado, boa tarde para você, boa tarde aos colegas e, claro, à nossa audiência. Boa tarde, Tássio, seja bem-vindo também, vocês que estão hoje nos ajudando aqui a substituir o nosso amigo comandante, né, Lívio Galeno, que está tirando esses dias aí de descanso. Boa tarde, Edna, João, Eliezer e o amigo de casa. Bom, então vamos começar, né, com o nosso quadro. O governador do Piauí, Wellington Dias, avalia as temáticas abordadas na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021 em Glasgow, na Escócia. Confira. Aqui em Glasgow é uma semana decisiva para o mundo, para o planeta. Aqui mais de 200 países, a maior presença de líderes em todas as áreas da história de todas as COP, nessa COP26 na Escócia, e o compromisso que queremos aqui ter como resultado, ele vai em 3 direções. Primeiro, a redução do uso de combustíveis fósseis e cada vez mais energias limpas. Nesse aspecto, o Brasil assina esse acordo e também o estado do Piauí e outros estados com grande responsabilidade e compromisso nessa área. Do outro, na área florestal, tanto a garantia da preservação de reservas naturais e aqui a necessidade do fundo do clima, onde está o grande impasse. E, por último, a certeza de que, a partir da decisão que tomamos aqui, o que está em jogo é a vida da humanidade. Por essa razão, o Fundo do Clima, a compensação ambiental, os compromissos dos países, ele garante o compromisso intergeracional a partir da decisão desse encontro. Pelo consórcio Brasil Verde, aqui represento o bioma Caatinga e aqui com outros governadores, e não apenas do Brasil, mas também estados subnacionais do planeta. Teremos um evento importante amanhã, hoje, agendas aqui de entendimento. O objetivo é que possamos ter o compromisso do país, mas também o compromisso das províncias, dos estados, dos municípios e também, é claro, de cada ser humano no planeta. Afinal de contas, é a vida que está em jogo. Aqui o Brasil chega com uma proposta inovadora, uma carteira de 9 projetos que tem por objetivo colocar uma decisiva participação dos estados brasileiros neste evento em Glasgow, na Escócia. Abrimos a partir de hoje entendimentos para a apresentação esta semana aqui da política ambiental, tanto Piauí, Nordeste, também como do Brasil Verde, a partir do consórcio dos estados brasileiros. O objetivo aqui também é apresentar o edital a partir do programa que lançamos essa semana no ProVerde, onde o objetivo de produção de mudas ou sementes e plantas nativas para 5 milhões de novas árvores no estado do Piauí. E aqui o edital será apresentado uma captação de $8 por nova árvore plantada, a partir também do social com os nativos nos principais biomas do estado do Piauí. E com certeza aqui bastante animado pelos primeiros contatos para bons resultados. Nós também, né, João? Todos nós esperamos. A nossa imagem está um pouquinho arranhada em nível internacional e esse é um dos eventos, não sei se vocês concordam comigo, vou pegar logo aqui para falar o João. Esse evento, além da representatividade do Piauí, do consórcio, como o próprio governador colocou, tem uma luz bem maior, né, em nível nacional. Você concorda, João? Com certeza. É preciso que a gente imagine que é um evento internacional e é possível a gente ter vários ângulos, né, desse encontro que ocorre lá na Europa. Primeiro que, de fato, o Brasil, principalmente nos últimos anos, teve uma imagem internacional arranhada, principalmente nessa área do meio ambiente. É bom lembrar que o ex-ministro Ricardo Salles teve uma grande, vamos dizer assim, uma responsabilidade nessa má imagem do Brasil no meio ambiente, no cenário internacional. Não é só por uma visão, que vem da Europa, a própria relação que o Brasil teve com os Estados Unidos durante o último governo lá americano,
com certeza contribuiu para que essa imagem saísse arranhada do ponto de vista dessa área ambiental. Mas são encontros como esse que ocorrem lá na Escócia que com certeza possibilitam que o Brasil mostre e dê a sua contribuição em uma área onde o Brasil sempre será protagonista. É bom lembrar que quando se fala em meio ambiente, não é possível excluir o Brasil dessa discussão. O Brasil tem uma responsabilidade, tem um potencial no setor e uma importância para todo o mundo nessa área ambiental que é muito grande. Agora, é claro que precisa enviar líderes que possam dialogar com representantes de outros países e possam sair de lá demonstrando uma imagem positiva do Brasil, assim como apresentando propostas de financiamentos, enfim, de parcerias que possam ajudar o Brasil e todos os seus estados a enfrentar essa agenda na área ambiental. É bom lembrar que lá nesse encontro tem países muito desenvolvidos e que, de certa forma, podem fechar parcerias com o Brasil, principalmente nessa área onde, por um lado, países desenvolvidos entram com financiamento e países como o Brasil conseguem ali, por conta do seu potencial na área ambiental, sair ajudando todo o mundo. E o governador Wellington Dias, com certeza, se destaca exatamente por essa capacidade de diálogo que ele tem e de fazer essas propostas de parceria. Ele vai levando essa questão do financiamento, né, na área do reflorestamento, é uma proposta que não só ele, mas como todos os governadores do Nordeste entendem que é importante e, claro, todo recurso que venha através de acordos internacionais é recurso que vai girar na economia piauiense e principalmente numa área que é tão essencial, que é a área do meio ambiente. A gente espera que saiam frutos e que que seja uma questão prática, né? Como o discurso nessa área ambiental tem sido bastante recorrente, já está passando da hora dos homens agirem, da humanidade a agir com responsabilidade nessa pauta ambiental. Exatamente, João. Eliezer, a gente viu aí o governador colocar que são muitas propostas, né? São 9 propostas. O João acabou de reforçar aí a questão dos recursos e do tempo também que urge, né? Como a gente costuma dizer. É meio ambiente, envolve a vida de todos nós, é uma causa abraçada já ao longo dos anos, há muito tempo, e o Brasil vem deixando a desejar, assim como outros países, no cumprimento dessa pauta. Na sua opinião, qual é o grande ponto político que a gente pode destacar nessa ida do governador Wellington Dias, principalmente relacionando com essa questão de conquista, né, confiança, para que realmente o Brasil, o Piauí, ganhe mais confiança nas propostas que afirma fazer? É fundamental, Edna, é uma pauta global, não se debate mais meio ambiente de forma nacionalizada ou isolada. As nações já tomaram ciência de que todos têm alguma parcela de contribuição para o que está acontecendo com o clima de todo o planeta, especialmente o aquecimento global. Então é natural, nesse sentido, que todos venham dar uma contribuição, assumir um compromisso, uma responsabilidade para a preservação do meio ambiente. Não é? O desenvolvimento sustentável está aí colocado, é uma questão econômica fundamental, se explorar, se produzir riquezas, ali utilizando os recursos naturais, mas de maneira responsável, equilibrada, garantindo a sobrevida dos biomas de uma forma geral. E aí, nesse sentido, o governo do Piauí, o governador Wellington Dias, ganha um destaque, vai representando não só o Piauí, mas o bioma Caatinga, dentro do consórcio que envolve o Brasil, de uma forma geral, aí, o que se reconhece uma grande capacidade de articulação por parte do governador e reforçar que isso tem, sim, consequências econômicas. Não se aceita mais nenhum tipo de negociação, articulação no campo econômico sem se considerar as questões ambientais. Não é preciso ter responsabilidade, da consciência global hoje. Então, que os líderes assumam esse compromisso, porque um problema comum deve ser contornado por todos. Ok, Tássio, para a gente fechar esse assunto, vamos colocar aqui o saldo positivo do governador Wellington Dias em termos de política. É claro que ele vai lá tratar desse assunto, que é um assunto que interessa em nível mundial, meio ambiente, temos a Amazônia como referência, problemas de queimadas, enfim, propostas de replantio de mudas, mas existe um ganho político, né, na saída dele aí.
já pensando em 2022, como é um assunto que a gente sempre vem colocando aqui, você acha que quais são esses ganhos e se realmente o público em geral, o eleitor, né, ele faz essa referência? Sem dúvida, Edna. O governador Wellington Dias, principalmente durante a pandemia, ganhou essa capacidade de reverberar em todos os estados do Nordeste, sumariamente também em outros estados do Brasil, através do Fórum de Governadores. E essa participação em um evento das Nações Unidas mostra essa repercussão, né, essa capacidade de articulação que o governador Wellington Dias tem. Um tema, como os colegas já tratavam muito bem, complicado, né, um tema muito delicado de se analisar hoje em dia, né, o meio ambiente deixou de ser uma política meramente biológica e hoje também envolve economia, esses países investem para proteger o meio ambiente e principalmente, como dizia o Eliezer, quando se fala de caatinga, né? Lembrando para os nossos amigos telespectadores que a caatinga é um bioma que só existe no Brasil, é exclusivo do Brasil e se nós não preservarmos a caatinga, principalmente no Nordeste, Centro-Oeste, ela vai deixar de existir. Então, por isso, essa responsabilidade maior ainda para combater as queimadas, a falta de preservação da caatinga pode acabar de vez, sepultar esse bioma tão importante, né? E nesse período que começam-se as chuvas, tão bonito, né? A caatinga, a vegetação de caatinga fica verde, toda verde, isso é muito bonito. Então, por isso essa responsabilidade e essa participação do governador Wellington Dias, que ganha, claro, essa repercussão maior representando o Nordeste, mostrando essa sua capacidade de articulação com os governadores da região. Obrigada a vocês pelos comentários. Então, vamos mudar aqui um pouco de assunto, um assunto que no fim de semana também ainda teve muito comentário, que nós vimos ainda uma grande repercussão, e ainda vai ter muito. É a chamada PEC dos precatórios, deve ser votada em segundo turno na Câmara Federal para ser aprovada, seguindo para o Senado da República. Bom, por enquanto há um forte clima de divergências em relação a essa matéria. Vamos conferir. Basicamente, a PEC dos precatórios reduz recursos destinados ao pagamento de dívidas sentenciadas judicialmente do governo com servidores da educação e abre um volume maior de crédito da ordem de 92 bilhões de reais para a formulação do Programa Social Auxílio Brasil. O texto foi aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Precisa de aprovação em segundo turno e tramitação no Senado. A proposta causa divergência. Para alguns parlamentares, a medida é justa e necessária. O orçamento, ela está no limite, inclusive para quebrar a lei de responsabilidade fiscal. E esta PEC é muito importante para que o governo possa investir neste programa social, em compra de mais vacina para o SUS, mas, acima de tudo, melhorar o atendimento que ele faz, principalmente às famílias mais pobres do Brasil. Para outros, trata-se de um ajuste desproporcional. Outras estratégias poderiam ser adotadas para garantir o novo Programa Social Auxílio Brasil. Eles estão fazendo uma chantagem, dizendo para a população que esse dinheiro é para o Auxílio Brasil. É uma mentira, a PEC não fala nisto. Eu acho que uma parte do dinheiro vai para o Auxílio Brasil, porque para aumentar o número de famílias beneficiadas, o dinheiro que tem no orçamento, que é do Bolsa Família, não é suficiente. Eles precisarão de mais 30 bilhões. Entretanto, a PEC, com as mudanças que faz, né, com o calote do precatório e no cálculo do teto de gasto, a PEC gera uma receita para o governo de 110 bilhões de reais. E todo mundo está dizendo que esse dinheiro, uma boa parte é para as tais das emendas secretas. Bom, continua, né, gente? Na primeira votação, que foi bem apertada, a gente já viu toda a repercussão que teve, todo o puxa-estica de cá e lá para poder a PEC passar. Passou apertado e continuam as indagações em relação à PEC. E agora tocando aí nesse grande montante e continuamos falando da questão do auxílio emergencial. Tasso, vou falar com você primeiro dessa vez, né? Começar ao contrário. Tasso, me diga uma coisa, você acha que realmente agora mais essas novas discussões, elas podem realmente interferir aí de forma
positiva ou negativa para que essa PEC passe? A expectativa é que ela seja colocada em pauta amanhã, Edna, para o segundo turno, a votação. Explicando rapidamente, o Eliezer explicou bem na matéria, né? Isso. A PEC, ela cria uma alternativa para que o governo possa investir nessa área do novo Auxílio Brasil. O Bolsa Família hoje gira em torno de R$190, R$200 por família, e ele passaria com o Auxílio Brasil a R$400, ou seja, quase o dobro, e precisaria de um montante maior de recursos. O que questiona o deputado Merlong e também a oposição é que não se necessitaria de uma PEC com um volume financeiro tão grande, como ele disse, cerca de 110 bilhões de reais que serão acrescidos ao teto de gastos do governo federal através dessa manobra, e para o Bolsa Família se utilizaria cerca de 30, 40 bilhões, e o restante, né, os 60, 70 bilhões. O governo alega que esse montante será utilizado para investimentos, né, em meio à crise, mas a oposição critica. Vamos acompanhar o segundo turno, como vai ser a votação. O que o Merlong menciona, essa PEC foi tratado lá na Câmara como emenda de relator. O que seria emenda de relator? O presidente da Câmara teria autonomia para direcionar para deputados individualmente emendas, verba, para, em troca, conseguir o apoio aos seus projetos. Isso aí foi muito mal visto, e ontem, e sexta-feira, inclusive, a ministra Rosa Weber suspendeu esses pagamentos. Mas vamos acompanhar amanhã. Como você disse, foi bem apertado o primeiro turno, 4 votos apenas de margem, né? O governo precisava de 308, teve 312. Para amanhã se espera uma margem maior, mais tranquila, mas sim a PEC dos precatórios vai dar ao governo a possibilidade de criar o Auxílio Brasil, um fôlego econômico que pode ser aí o seu primeiro passo na retomada de popularidade, claro, visando a sua reeleição em 2022. Bom, Eliezer, mas eu te pergunto, realmente, politicamente, toda essa discussão da oposição e de quem é a favor da PEC, ela, mesmo com toda a divulgação, todas as explicações, às vezes até didática, sobre o teto, né, o furo no teto de gastos, sobre o novo auxílio, como agora o Tasso estava falando, nos valores, que praticamente dobra o valor, né? Mas que também tem essa questão econômica. Todo mundo quer ver a economia funcionar, mas ainda assim há muitas críticas em cima da PEC. Você acha que o eleitor, a eleitora, ela consegue visualizar e ver como positivo essa discussão? Não digo nem da PEC passar ou não, porque a gente sabe da necessidade do auxílio e sabe também que tem que ser tudo dentro do que a lei permite, né, e do que o teto de gastos permite. Mas como é que você vê o eleitor nessa situação? Bom, Edna, é preciso reconhecer que há sim uma expectativa política eleitoral nesse tipo de projeto. Nós estamos falando de um novo programa de transferência de renda. E, historicamente, no Brasil, os beneficiados por esse programa costumam dar um retorno no que diz respeito a votações, na eleição propriamente dita. Então, esse ponto tem sido considerado. É claro que oficialmente, formalmente, se debate o texto, as fontes de receitas, os novos contemplados, a margem que poderá ser transferida para cada beneficiário, família, enfim. Mas, por trás disso, em essência, existe sim esse embate no que diz respeito à perspectiva eleitoral. Quem está do lado do presidente tende a aprovar, quem é contra o presidente tende a votar contra esta matéria, sabendo do alto potencial político eleitoral que ela tem. O fato é que o governo insiste, passou no primeiro turno por um placar muito apertado, apenas 4 votos a mais do mínimo necessário para aprovação de uma PEC, isso flexibilizando votação através de aplicativo para parlamentares que estavam em missão internacional, enfim. Agora tem um segundo turno. O presidente Bolsonaro já se manifestou recentemente, acredita que vai passar no segundo turno na Câmara, mas que terá aí desafios, imbróglios no Senado. O Senado também vai apreciar essa matéria em 2 turnos. Então, é preciso um jogo de convencimento muito grande. Em meio a essas tratativas, existem agora essas denúncias do uso de um orçamento secreto, paralelo, ou seja,
o governo poderia estar cedendo vantagens, indicação de recursos a parlamentares em troca de apoio para aprovação, não só desse texto, esse é porque é o mais polêmico no momento, mas de matérias de interesse do Planalto de uma forma geral. E aí já há interferência do STF, tentando explicações mais precisas sobre o que está acontecendo. O fato é que para o eleitor, Edna, como você questionou inicialmente, a perspectiva é positiva. Nós estamos falando de famílias em situação de vulnerabilidade, o desemprego está muito alto, as oportunidades são muito reduzidas e quem mais precisa deseja. Muitas vezes, infelizmente, essas pessoas nem sequer entendem bem esse processo legislativo, de como acontece toda essa tratativa. O importante para elas é esse dinheiro chegar em suas mãos. Se chegou, crédito para o governo, gratidão ao governo, e aí isso pode ser capitalizado eleitoralmente. Bom, e para você, João, eu deixo então aí uma pergunta bem capciosa, né? Você acha que realmente passa, e se passar, nós teremos sim, infelizmente, como estamos colocando, eu tenho um olhar político. E também gostaria que você falasse sobre, primeiramente, sobre a decisão da ministra Rosa Weber, e depois colocasse para a gente, se passar, você arrisca dizer que passa e que não passa tão tranquilo mesmo? Ou você acha que depois de todas as conversas, sentadas de mesa, e noite adentro, porque nem sabemos como é que vai, se não vai ser igual a da última vez, ela passa com mais folga? Olha, Edna, nos últimos meses a gente já tem observado o que se chama de orçamento secreto, né? Que seria exatamente essas emendas, recursos onde os deputados federais e senadores têm acesso a recursos de emendas para investir em suas bases eleitorais, e esse recurso não é muito transparente, não está... É muito transparente a forma em que esse dinheiro é dividido entre os parlamentares. A decisão da ministra Rosa Weber é para jogar luz, é para dar transparência a essa forma de divisão dos recursos das emendas impositivas. Então, como o Tássio bem explicou, esse novo texto da PEC dos precatórios, ele tem aí praticamente uns 70 bilhões, que é uma espécie de cheque em branco para o governo federal trabalhar até as eleições do ano que vem, e a gente sabe da relação que possui a economia com a política. É bom lembrar que foi a economia, por exemplo, que elegeu, a história mostra que foi a economia que elegeu Fernando Henrique Cardoso lá com o Plano Real em 94, o controle da inflação, ele reelegeu ele em 98, o ex-presidente Lula em 2005, 2006, mesmo enfrentando as denúncias de mensalão, como a economia via muito bem, ele deu um passeio nas urnas. Em 2010, elegeu a sucessora também com esse discurso da economia do Brasil de vento em popa. Enfim, a gente sabe que há uma relação muito íntima entre a economia e a política, porque quando a economia vai bem, é dinheiro no bolso do trabalhador, é comida na mesa das famílias, enfim, são investimentos que estão sendo realizados e, obviamente, a população, ao observar isso, tem uma tendência natural a apoiar o governo que está executando essas ações. Portanto, a relação entre a política e a economia, ela é muito clara, e o presidente Jair Bolsonaro, juntamente com todos os seus aliados, sabem muito bem disso. O próprio ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, sempre deixou muito claro que ele acredita numa retomada, né, de popularidade do presidente Jair Bolsonaro, porque acredita que até as eleições o cenário de crescimento econômico deve estar sendo aí retomado. Então, essa estratégia do governo, ela vai muito nesse sentido. Por um lado, financia o Auxílio Brasil, que dobra o valor do Bolsa Família, ou seja, é transferência de renda direta, é dinheiro na mão das famílias e, consequentemente, abre uma margem aí de um orçamento muito alto, de uns 70 bilhões, para ser destinado aos municípios através de obras, claro, através de emendas nesse chamado orçamento secreto. Então, se passar, com certeza, Jair Bolsonaro volta mais forte para esse campo, esse campo político de 2022. Se não passar, o governo vai ter que ir atrás de um plano B, de um plano C, e com muita rapidez, para ter tempo suficiente de tentar aquecer a economia com uma margem de tempo suficiente para que a população reconheça, né, essas ações do governo federal. Agora, você me perguntou se eu acredito que passa ou não. Isso. No primeiro turno,
foram apenas 4 votos, né, que deram essa vitória para o governo federal. A gente sabe que teve problemas, por exemplo, o PDT, boa parte dos deputados do PDT, mesmo o partido orientando para votar contra, eles votaram a favor, porque eles ficaram naquela dúvida. Se a gente ajuda a aprovar, é muito recurso que vai estar disponível e os deputados também têm interesse nesse recurso. São recursos que os deputados vão enviar para os prefeitos, para os municípios, para os seus colégios eleitorais. Então é dinheiro que pode eleger muita gente, não beneficia apenas o governo federal, beneficia todo o grupo político, obviamente, que será beneficiado com esse recurso que a gente espera seja bastante transparente. A aplicação que a gente espera é que a aplicação de qualquer recurso público seja dentro da transparência. Agora, eu acredito que passa, mas com muita dificuldade. O governo, normalmente, ele tem mais poder de fogo, mais poder de barganhar mesmo, de controlar a situação do Congresso, de ter um termômetro. A gente sabe que o Progressistas, por exemplo, que é o partido do ministro da Casa Civil e também o partido do presidente da Câmara, tem uma experiência enorme, sabe jogar muito bem com o tempo e com o orçamento, e eu acredito que isso pode ajudar o governo federal a ter em mãos a aprovação em segundo turno dessa PEC, que é bom lembrar e ressaltar. Vai possibilitar essas duas questões. Por um lado, viabiliza o Auxílio Brasil e também deixa um orçamento aí de praticamente 70 bilhões para o governo gastar, já de olho nas eleições de outubro. Agora, só para finalizar, sem querer me estender ainda mais, Edna, é bom lembrar que tudo isso pode ser ameaçado por outras questões, como, por exemplo, a inflação. O Auxílio Brasil destinando R$ 400 à família é positivo, mas se de repente a gente tem uma inflação alta, é claro que o poder de compra diminui. Então não adianta o governo entregar dinheiro com uma mão e esse dinheiro ir embora na hora da compra no supermercado, da própria gasolina, né? Enfim, a gente sabe que os preços estão muito altos, então a inflação é uma ameaça real a esse projeto do governo. Portanto, além de tentar viabilizar essa questão do Auxílio Brasil, o governo também precisa dar um jeito de controlar o preço dos produtos, porque senão não adianta, o eleitor não vai ficar muito satisfeito em receber dinheiro numa mão, mas no mesmo minuto ver esse dinheiro evaporar por conta do aumento da inflação. Certo, João, realmente, né, é aquela coisa do puxa-estica do lençol, né? Exatamente. Não dá não para ficar com os pés descobertos, nós vamos ficar bem de olho e tenho certeza que o eleitor também é muito complexo e a gente vai estar acompanhando, debatendo e conversando aqui no ADN. Bem, gente, o senador Marcelo Castro, do MDB, nega a pré-candidatura ao governo do Estado e reafirma o apoio ao nome do candidato da bancada governista, Marcelo o secretário Rafael Fonteles, né? Vamos conferir também que Marcelo falou à nossa equipe que é sobre a polêmica da PEC dos precatórios, que a gente estava falando agora, que foi aprovada em primeira votação. Vamos conferir. Chance zero. Nós temos um candidato que está lançado, que nós estamos em campanha, que se chama Rafael Fonteles. Tudo mais é especulação, é fora do script, não está no jogo. E estamos trabalhando para que o MDB indique o candidato a vice do Rafael. Esse é que é o nosso projeto eleitoral para 2022. O nome que tem sido apresentado dentro do MDB é o nome do deputado Temístocles Filho. Então, enquanto outro nome não se apresentar, o nome é dele. Não há porquê, é um nome de grande destaque, de grande tradição, presidente da Assembleia, é um nome natural para ser o nosso candidato a vice. Senador, deve chegar ao Senado a PEC dos precatórios, já aprovada em primeiro turno na Câmara. Como é que o senhor deve votar nesse caso? Já está definido? Aí nós temos que esperar o segundo turno da PEC da Câmara. Não está definido ainda. Está tendo muita reação. O PSDB, que é um partido que sempre defendeu o teto de gastos, deu 22 dos 32 deputados que eles têm, federais, a favor da PEC. O PDT do Ciro Gomes deu 15 votos favoráveis. Está uma crise do Ciro Gomes com o seu partido, porque ele não admite isso, suspendeu a campanha. O PSB, que é um partido de esquerda, né, deu muitos votos também para essa PEC. Então, criou uma crise muito grande. E eu não garanto que essa PEC será aprovada na Câmara. Então, quando for aprovada, nós vamos discutir no Senado. Como eu sou vice-líder do MDB,
eu não quero antecipar a minha posição antes de discutir com o meu partido. Então, vou esperar que o líder, nosso senador Eduardo Braga, convoque o partido, porque é uma questão muito delicada, muito melindrosa, e nós vamos ter que analisar com profundidade para que o partido vote, né, pelo menos majoritariamente, num rumo só. Bom, rapidamente, porque o nosso tempo nós nos alongamos um pouquinho, mas eu queria ouvir, Tássio, você sobre essas considerações do Marcelo Castro e também o João. Fechado com o temista aqui, né? Então o MDB, ao que tudo indica, parece sim marchar uma das últimas vezes nos últimos tempos, né? Sempre o MDB sai rachado, mas parece que existe sim esse consenso e o candidato a vice, Rafael, deve mesmo ser Temístocles. Quanto à PEC dos precatórios, o Marcelo Castro deixou bem claro, primeiro as coisas primeiro, deixa a Câmara resolver e descascar esse abacaxi lá. Bem, João, e parece que ele não quis mesmo abrir o jogo nem um pouquinho aí para o Eliezer, né? Mas já foi dizendo que pode ser que não passe. Você concorda? Sentiu isso também? Sim, e é impressionante o discurso institucional de Marcelo Castro. No que diz respeito ao MDB piauiense, a gente sabe, o foco do MDB hoje é conseguir para Temístocles Filho o espaço de vice na chapa governista. Então, Marcelo Castro diz que chance zero dele concorrer ao governo, porque o projeto do MDB é indicar Temístocles Filho para a chapa majoritária. Já no que diz respeito à questão da PEC dos precatórios, realmente a fala institucional continua. Isso, por enquanto, é um problema da Câmara. Quando chega lá no Senado, o MDB todo vai discutir, mas é interessante que ele disse que quer que o MDB siga todo junto para o mesmo rumo, mas não diz se é contra ou se é a favor desse projeto. Como a gente sabe, tudo pode acontecer. Muito pelo contrário, né, Eliezer? Bem rapidinho, queria a sua fala, já que foi você que conversou com o homem aí, né? Então, assim, há esse clima de atenção no que diz respeito à PEC dos precatórios. O senador Marcelo Castro, com a sua postura equilibrada, ponderado, preferiu não declarar posicionamento ou avaliação positiva ou negativa. Basicamente, respeita o rito do processo legislativo, que a Câmara decida. Se for para o Senado, em caso de aprovação em segundo turno na Câmara, é que eles vão começar a se declarar mais abertamente. Mas eu entendo que quem apoia o governo vai votar a favor, quem é contra o governo vai ter mais dificuldade de dar um voto favorável a essa PEC dos precatórios, Edna. Vamos acompanhar, ainda dá tempo, né, Jéssica, da gente ver aí o advogado José Wilson Araújo. Vamos ver aí, temos acho que uma foto, isso. Foi o primeiro colocado na consulta direta aos advogados, realizada no último sábado, né, para a escolha do novo desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí na vaga da advocacia. A próxima etapa do processo vai ser a escolha de lista sêxtupla pelo Conselho Seccional da OAB Piauí, no dia 25 de novembro agora. Bem, a vaga foi aberta com a aposentadoria do desembargador Brandão de Carvalho. Bom, nós ainda temos tempinho para comentar, Jéssica, bem rápido. 1 minuto, pronto. Então eu peço para o João para fazer esse comentário. Pode ser, lembrando, João? Que é interessante, o José Wilson já foi, inclusive, juiz eleitoral, né, no Tribunal Regional Eleitoral, mas é bom a gente chamar a atenção para exatamente todo esse processo. Os advogados foram às urnas, elegeram 12 nomes, que agora os representantes, os conselheiros da OAB Piauí vão lá se reunir em sessão plenária e vão vão reduzir essa lista de 12 para 6 nomes. É bom lembrar que cada nome, para incluir essa lista sêxtupla, ele precisa ter 50% mais um dos votos lá do plenário da OAB. Depois desses 6 nomes, vai lá para o Tribunal de Justiça, que vai reduzir ainda mais de 6 para 3, e esses 3 nomes serão encaminhados ao governador Wellington Dias, a quem cabe escolher o próximo desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí. Ok, muito obrigada, João, pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, Edna. Boa tarde ao Tássio, ao Eliezer e, claro, à nossa audiência. Eliezer Rodrigues, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Por nada, Edna. Boa tarde aos colegas e telespectadores. Até amanhã. Até amanhã, Tássio. Muito obrigada pela participação, pelo apoio aqui para segurar essa bancada pesada. Um abraço, Edna, João, Eliezer. Um abraço a todos. Até amanhã.